Então, bom dia a todos. Eh, Peço desculpa por não poder estar aí presente, mas vou tentar deixar-vos aqui algumas mensagens breves em torno desta reflexão que querem fazer sobre as novas dinâmicas da autonomia e flexibilidade e sobre o que é que está pedido às escolas hoje em termos de exigências sociais e culturais. Gostava de vos deixar uma breve reflexão em torno de três ideias básicas. O que é que neste momento a sociedade mais reclama do ponto de vista cultural e social da escola e o que é que do ponto de vista escolar seria mais urgente atender. Isto sempre na minha ótica e na reflexão que vou fazendo. Em primeiro lugar, ao nível do contexto social, creio que há alterações bastante profundas em curso. Nós temos tido alguma dificuldade em fazer uma análise aprofundada delas. Vivemos muito sob o efeito de notícias muito fragmentadas e muito curtas, e é preciso empreender uma reflexão mais profunda que é desenvolvida no quadro da academia e fora da academia, mas que há uma reflexão profunda que é preciso empreender e que nos fala, nomeadamente, da aceleração do tempo, da dificuldade hoje em usufruir de um tempo que não seja um tempo demasiado útil, demasiado produtivo, demasiado ligado à competitividade e onde é cada vez mais difícil usufruir de um tempo, digamos, inútil, de um tempo dedicado à contemplação, dedicado à reflexão, dedicado ao encontro entre as pessoas, entre diferentes culturas, à aproximação. Um tempo que por isso mesmo é lento, requer outro ritmo e que para muitos é um tempo inútil, não é? Até o tempo da poesia ou da reflexão em geral. Depois é o acesso incontrolado à informação, e não só à informação, mas a tudo o que está associado à utilização, digamos, dos meios de comunicação social, e um acesso muito incontrolado do ponto de vista da capacidade de pensar aquilo que ouvimos e que nos é noticiado, comunicado. E temos tido alguma dificuldade em fazer isso e fazê-lo bem. Sabemos muitas coisas, mas elas surgem-nos amontoadas, sem critérios, sem ordenamento, sem uma hierarquia, sem uma relação clara estabelecida entre aquilo que nos é comunicado. E portanto, também aí, face a esse empilhamento arbitrário de coisas concretas, de casos concretos, é preciso desenvolver uma capacidade crítica muito séria, não é? Nomeadamente agora as chamadas falsas notícias e tudo isso exige do cidadão do futuro uma capacidade crítica muito mais aguda, acutilante do que no passado. Por outro lado, é o acesso contínuo aos gadgets tecnológicos, à tecnologia em geral, que faz com que as crianças e os jovens de hoje estejam permanentemente ligados, por um lado, mas também permanentemente desligadas de si mesmas, de um encontro mais humano consigo mesmas e muito ligadas à tecnologia, à utilização, portanto, de certo modo, uma hiperestimulação contínua e portanto, isso depois traduz-se em pessoas que podem passar grande parte da sua vida sem nunca se encontrarem consigo mesmas e, portanto, isso é um elemento novo, não é? É um elemento profundamente novo das nossas sociedades e é um desafio muito grande em relação ao futuro. Por outro lado, a questão do consumo, não é? Dos desafios ao consumo, já é uma questão mais refletida. A questão das cidades e do trabalho, nós vivemos cada vez mais em cidades e num contexto em que não há, de certo modo, uma organização à escala humana e onde vivemos um ritmo muito apressado entre o trabalho e a casa e isso traduz-se também, no caso das famílias, numa dificuldade crescente de atenção, de cuidado para com os filhos, porque não há tempo, porque o tempo social disponível em que as crianças estão despertas é vivido, sobretudo, no quadro escolar e entre os 0 e os 18 anos. Portanto, isso introduz aqui um fator novo também de articulação e de exigência de articulação
entre as famílias e as escolas, porque nenhumas, nem as famílias são heróis ou heroínas, neste caso, nem as escolas. E, portanto, é preciso introduzir aqui novas maneiras de entender o papel das famílias e dos pais e das famílias, portanto, e da escola. E, por outro lado, as próprias famílias que mudaram muito, não é? Que estão em grande reconfiguração e, portanto, já não são aquela realidade muito tradicional e monocórdica com que, muitas vezes, os professores e as escolas pensam que estão a lidar, ao falar das famílias ou dos pais. Essa realidade é muito, muito diversa hoje. E, portanto, e ainda por cima, no tal contexto em que a escolaridade se tornou obrigatória até aos 18 anos, isto é, as crianças e os jovens não podem fazer nada que não seja mesmo estar numa escola. O que quer que isso signifique. Nem que isso signifique insucessos repetidos, nem que isso signifique dificuldade de ser entendido, percebido, nem que isso signifique conflitos, tensões. As crianças hoje estão, e os adolescentes e jovens estão, digamos, amordaçados nessa possibilidade de fazer outras coisas na sua vida, não é? E isso também tem que ser tido em conta quando se trata de pensar a escola do futuro. E há desafios grandes. Eu permitia-me, agora neste segundo ponto, deixar-vos aqui algumas tendências que se verificam já na cena nacional e internacional. Por um lado, quer dizer, há a grande preocupação em cativar, motivar os alunos. Estão todos na escola, como é que se motivam todos e cada um? E essa é uma dificuldade crescente. É verdade que pode ser relativamente simples para 50%, 60% ou 70% da população, mas não é para os restantes. E, portanto, é um problema, um grande problema. E isso traduz-se, nomeadamente em Portugal, por grandes índices de repetência, de reprovação e repetência, e até por um elevado abandono, mesmo no contexto internacional. E, portanto, há aqui esta questão de como reter a atenção, como motivar para aprender sempre e para aprender depois ao longo da vida, que vai ser outro grande desafio. Como fazê-lo, como é que hoje a escola se deve organizar, como é que se deve gerir o currículo, que metodologias de ensino-aprendizagem, como é que se deve envolver cada aluno para que ele se sinta, digamos, preso, motivado, ligado e aí sim conectado com a curiosidade, com a capacidade de estabelecer algum pensamento autónomo e crítico face ao que vê e ouve. E, portanto, há muitos desafios que estão a ser jogados, e no caso de Portugal também é isso que se está a passar, no âmbito de uma gestão mais flexível do currículo, de uma gestão do currículo diferente, que seja capaz de garantir isso mesmo, isso que acabei de dizer. Isso passa por metodologias de aprendizagem mais ativas, mais ligadas ao despertar dessa capacidade de envolvimento dos alunos e de todos os alunos, sem deixar nenhum sequer para trás. Esse é que é o grande desafio da escola democrática e justa. E aparecem a aprendizagem baseada em projetos, que está agora muito a ser mais desenvolvida em Portugal, mas que, por exemplo, no caso de países como a Finlândia, já se tornou obrigatório que todas as escolas desenvolvam esse domínio da aprendizagem baseada em fenómenos, como eles dizem, ou tópicos. Portanto, há aqui todo um desafio enorme de gerir de outro modo o currículo de maneira mais integrada, mais interdisciplinar, mais próxima da realidade que envolve os próprios alunos e os dias de hoje, mais próxima da própria resolução de problemas e portanto, trata-se de lecionar, de ensinar e fazer aprender como se desenvolve nas aulas mais tradicionais, mas fazê-lo de uma maneira integrada, com uma equipa docente a trabalhar os diferentes conteúdos, competências e valores, de modo a que isso seja, digamos, transformado no que se chama o conhecimento mais profundo. Portanto, que as crianças e os jovens não tenham apenas uma percepção muito epidérmica daquilo que estão a ouvir e que depois do teste esquecem, mas que, mesmo que abordem menos problemáticas, o façam de maneira mais aprofundada, de maneira a que não esqueçam, porque foram eles que construíram esse conhecimento, que pesquisaram, que trabalharam em grupo, trabalharam pessoalmente. Portanto, tudo isso
foi uma construção e que depois vão apresentar e comunicam aos colegas, e portanto tudo isso tem o que os próprios miúdos, eu vejo isso, acompanho várias escolas que o fazem e que dizem mesmo isso, que nós aprendemos de outra maneira, isto não esquecemos, fica-nos, portanto há aqui que é muito diferente de estar a ouvir o professor na sala de aula, é isso que eles nos dizem. Por outro lado, também uma preocupação que percorre muitos países em desenvolver, desenvolver as crianças e os jovens de maneira mais integrada, portanto, sem focar exclusivamente a questão de um conhecimento centrado em 2 ou 3 dimensões das nossas competências, inteligências, mas aberto a todas as dimensões de inteligência, porque se nós queremos promover todos e cada um, não podemos restringir o fomento e o desenvolvimento da nossa inteligência nas dimensões cognitivas e digamos, linguísticas, por exemplo, ou lógico-matemáticas, e esquecer as componentes físicas ou sinestésicas, a componente intrapessoal, interpessoal, a espacial, a musical. Portanto, são dimensões importantes que em algumas crianças são naturalmente e por força de muitas circunstâncias desenvolvidas de uma maneira especial, e é preciso dar-lhes espaço, dar-lhes ocasião de se exprimirem e de desabrocharem como são, como pessoas diferentes, somos todos diferentes uns dos outros. Mas a escola faz um bocado tábua rasa disso e tem valorizado sobretudo essas 2 dimensões, e portanto há aqui uma tendência que cresce também no plano internacional e que depois tem múltiplas expressões e que tem que ver com isso, essa valorização, sim, no quadro escolar, valorizar as pessoas nas suas múltiplas inteligências ou talentos, capacidades. Por outro lado, também implicar mais os alunos. Por exemplo, nos projetos, envolver os alunos na própria definição das questões que devem ser trabalhadas, envolver os alunos na escolha de áreas, de opções, isso também cresce muito a nível internacional, e envolver os alunos na própria vida da escola. Nós temos uma tradição muito pouco aberta à participação dos alunos na vida da escola. Os alunos são muito tidos como objetos de ensino e de aprendizagem e não como sujeitos daquela comunidade, daquele corpo vivo. Faz-se tudo para eles, não é? Mas não se faz quase nada com eles. E dá-se-lhes pouco espaço para serem autónomos, não é? Nós falamos tanto em autonomia e depois somos tão frágeis na capacidade de desencadear esses processos de autonomia, de os pôr a fazer aquilo que eles consideram que é justo que se faça, que é correto que se faça, que faz sentido naquele momento, a partir das suas vivências. E é preciso, cada vez mais nas escolas, dar esse espaço, criar essas oportunidades, e não apenas da maneira mais formal, com os delegados de turma e assim, mas através mesmo de outras dinâmicas. É um grande desafio tornar os alunos mais intervenientes e envolvidos também a esse nível. São apenas alguns exemplos do que eu quero dizer a esse nível. Mas é evidente que há escolas também e dinâmicas que vão um bocadinho mais além e que, por exemplo, se preocupam também em articular com as famílias um outro modo de instruir e educar, porque essa questão não está separada, não é? Não temos tempo para abordar isso, mas é uma questão central perceber que, digamos, isto não anda separado de um lado uma coisa, do outro lado do outro, até porque, como eu dizia há bocado, o mundo das famílias também se alterou profundamente e o mundo da escola também. Hoje as crianças estão na escola até aos 18 anos e isso muda tudo, muda muita coisa. Há adolescentes com quem nós trabalhamos que dizem que eu gostava era de trabalhar, não era de estar aqui sentado numa sala de aula, mas não podem. Portanto, e antes podia-se, e portanto foi cortada de certo modo essa liberdade, e portanto nós temos que perceber então, digamos, em benefício de quê, não é? O que é que nós estamos a dar melhor, porque supostamente estamos a dar algo melhor. O que é que estamos a dar mais, o que é que estamos a dar melhor. E é isso que é preciso ver, portanto, essa capacidade de ir de encontro àquilo que são também esses talentos, essas capacidades de cada um e dentro de um currículo geral e comum, não é?
ser capaz depois de incentivar, digamos, cada um a fazer um percurso de qualidade e a construir, de certo modo, um projeto para a sua vida, uma forma de se inserir depois socialmente. E também há uma tendência que deriva de muitas destas perspectivas, que é a de alterar os próprios espaços e equipamentos, porque é preciso, digamos, não só ter mais tecnologia na sala de aula, porque essa questão é uma questão, eu diria até, é óbvia, mas é muito secundária, e só na medida em que os docentes sabem trabalhar a sério com aquilo que estão a fazer, fora disso não vale a pena meter tecnologia, porque é para gastar dinheiro, recursos comuns. Mas há muitas escolas que estão a alterar, até porque se vamos gerir interdisciplinarmente as atividades, se há equipas docentes a trabalhar em conjunto, é evidente que estamos a falar de uma realidade, uma dinâmica que convoca a um trabalho em equipa e que pode reunir mais do que uma turma. Cada vez mais, digamos, essa gestão flexível do currículo implica dois professores trabalharem ao mesmo tempo com turmas contíguas, com que trabalham em equipa, e isso implica espaços onde possam estar 2, 3 turmas, e portanto há muitas escolas a deitar paredes abaixo e a juntar salas para criar grupos maiores, onde ficam os 2, 3 professores, que depois dividem os alunos em grupos, podem os acompanhar em ritmos diferenciados. Portanto, há muitas mudanças a esse nível que reconfiguram o espaço escolar. O espaço é chamado também o terceiro professor, portanto, o espaço tem uma importância enorme na configuração, na criação de oportunidades educativas diferentes, e é preciso também percebermos que nem tudo deriva só digamos, de fazermos muita formação, muita capacitação, se depois no dia seguinte eu tenho as mesmas circunstâncias, as mesmas coisas, o mesmo modelo. Portanto, é preciso também intervir neste quadro. Portanto, há uma mudança e desafios muito grandes, não é? Estou-vos a falar destes, mas porque temos esta limitação também de comunicação e de tempo, mas é um grande desafio que temos pela frente. A escola, de facto, hoje representa um bem comum relevantíssimo, mas precisa de se apurar do ponto de vista da sua capacidade, da sua democraticidade e da sua justiça, porque ela é profundamente injusta para muitos e isso não faz sentido nenhum, sendo ela obrigatória e universal. E, portanto, há grandes desafios que nos estão lançados. Temos que, a meu ver, e para terminar, é importante formular um novo horizonte para onde queremos ir, não começar a fazer coisas soltas. Um dos grandes dramas que se vive hoje no nosso país a esse nível é que há muitas pequenas iniciativas que até se convida as escolas a desenvolver, mas são coisas completamente desgarradas do resto da vida da escola e, portanto, é preciso criar um novo horizonte, definir, rasgar horizontes, perceber que há um caminho, que há novas fronteiras, que há novos caminhos a seguir e defini-los. Onde é que queremos estar, o que é que queremos fazer, definir isso. E depois estabelecer um determinado calendário. Não precisamos de fazer tudo amanhã, nem conseguiremos fazer, mas estabelecer 1, 2, 3, 5, 10 anos e ver, irmos caminhando em direção a esse objetivo, a esse horizonte, capacitando as pessoas no momento certo, na quantidade adequada e com profundidade, e de maneira a assegurar a sustentabilidade destas inovações que estão a acontecer, porque senão nós daqui a 3, 4, 5 anos devemos perder esta capacidade inovadora que estamos agora a gerar. Não. Quer dizer, aliás, esse é um dos grandes problemas da educação portuguesa. Nos últimos 40 anos nós eu próprio acompanhei, conheci imensas iniciativas de imensa qualidade que morreram porque ninguém cuida de as estudar, sistematizar. Os ministérios nunca ligaram nada disso, os sindicatos muito menos, as associações profissionais de professores também não, e portanto nós perdemos muito do ponto de vista profissional, perdemos muita capacidade instalada que estava disponível e que se esboroou, não é? Esboroou-se por entre os dedos da nossa incapacidade de parar, de pensar, de sistematizar,
de organizar o nosso conhecimento, de organizar a nossa autonomia, de organizar a nossa coragem de fazer coisas diferentes. Nós precisamos de nos organizar e somos muito pouco organizados, o nosso grupo profissional dos professores. E precisamos de crescer nisso, de desenvolver mais essas competências, de nos ligarmos mais em rede. Não vai ser fácil este tipo de mudanças, precisamos de estar mais articulados uns com os outros, mais próximos uns dos outros, em redes de cooperação, de entreajuda, com instituições de ensino superior, com outras organizações, mas muito disponíveis para construir em conjunto, porque sozinhos não vamos conseguir, ninguém vai conseguir fazer. Fechado no seu sítio, no seu município, na sua localidadezinha, não vai ser possível. E, portanto, este novo ímpeto profissional, este novo ímpeto, digamos, de concepção de própria escola e da organização escolar, precisa muito de um respaldo, não é? de termos outros como nós, iguais a nós, que estão connosco, não é? E que connosco constroem, refletem, revêem, avaliam, analisam e corrigem. Bom, é isso. Sem medo, sem muito medo, mas com determinação, com coragem, mas uma coragem organizada, é isso. Espero que tenham um bom trabalho e que corra bem e que seja muito proveitoso esse investimento que estão a fazer. Obrigado.